Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Viajando pela Fisiologia Entrevista, iniciando o terceiro vídeo da série Treinamento Resistido para Doenças Cardiovasculares, com o professor Dr. Danilo Boccalini. Professor Danilo, quais são os fatores relevantes que devem ser pensados na organização de treino resistido para pessoas com doenças cardiovasculares? Fábio, eu gosto de mencionar uma organização que veio em função do conceito que o professor Paulo Marchetti e que o professor Charles Lopes desenvolveram no livro, que vocês podem adquirir aí facilmente. Eu acho que é interessante a gente, no primeiro momento, diferenciar o que seria sistema de treino, método de treino, carga de treino. Pelo menos essas três variáveis, elas são importantes. Que muitas pessoas ainda confundem, acham que essas três variáveis é a mesma coisa. Exato. Então, o conceito que eu gosto de trabalhar, sistema de treino é o que eu faço na minha sessão de treinamento. Carga de treino é o que eu faço na organização do meu período ou protocolo de treinamento. E, obviamente, carga de treino são variáveis que eu escolho adequadamente frente às necessidades com que cada aluno tem para que aconteça ali o tal do desajuste do meu sistema homeostático. Ou seja, carga de treino são variáveis que eu escolho adequadamente para que aconteça um desequilíbrio da minha homeostase. Que é necessário. E sem a escolha adequada, eu posso ou deixar a dose supra ou infra. E aí, quais são essas variáveis que, até o momento, para as doenças cardiovasculares, eu considero assim variáveis básicas para o controle? Número de repetições, intervalo entre as séries, número de séries, efetivamente, e, no mínimo, ação muscular e grupo muscular. Então, exercícios pensando em grupo muscular, né? Existe um mito ainda muito forte falando de pequenos grupos, grandes subgrupos. Eu prefiro falar em exercícios com demanda de volume muscular diferenciado. Aí eu posso considerar, por exemplo, exercícios multi ou monoarticulares. Então, eu efetivamente não gosto da comparação efetivamente para as doenças cardiovasculares e para as respostas hemodinâmicas de mono ou multi. Efetivamente, eu gosto de falar de diferentes volumes de músculos envolvidos naquela cinética. Acho que talvez seja mais fácil. Então, essas variáveis, na minha opinião, são as básicas das básicas para a gente conseguir ter uma boa organização do treinamento. Então, a primeira que eu acho a mais importante é repetição. Então, o que é comum hoje na sociedade as pessoas ainda considerarem? Que aqueles exercícios, quando realizados com maior número de repetições, seriam os mais seguros. Porém, isso não é verdade. Exato. A verdade que se estabelece pela ciência é: quanto maior o número de repetição, maior o tempo sobre tensão. E para quem não lembra, músculo contraindo exerce uma ação contra o lúmen do vaso. E isso facilita a elevação da pressão arterial, por aumento da resistência vascular periférica. E associado a essa compreensão provocada pelo músculo, associado agora ao tempo de tensão, faz com que essa resistência periférica aumente e, portanto, a pós-carga, que é um fenômeno fisiológico, obviamente, do sistema cardiovascular, cardíaco, efetivamente, aumente a pressão, a própria capacidade de ejeção fica deprimida, fica prejudicada e o custo para se manter essa função é a elevação da pressão. A outra variável importante é o intervalo. Sabe-se que quanto maior o intervalo, maior é o período de recuperação. Se você pensa em trabalhar com cardiopatas de uma maneira geral, o mínimo é escolha intervalos aonde a pressão, no mínimo, volte para o valor basal. Que seria o mais próximo dele. O mais próximo possível. As recomendações mais tradicionais falam para a gente esperar aí, no mínimo 1 minuto e meio, 2 minutos entre as séries. Mas aí você pode falar: pô, Danilo, mas é demorado, né? Isso pode fazer com que a dinâmica da sessão fique prejudicada? Até pode. Então, mas entre ser uma sessão segura e ser uma sessão eficiente, eu prefiro ser demorado. Claro. Primeiro nós temos que pensar o seguinte: nós temos ali um ser humano numa condição diferenciada e que, em primeiro lugar, é a segurança.
Ponto. Bom, na sequência vamos tentar organizar as outras variáveis. E aí eu vou puxar aqui uma situação que é interessante. Nós, profissionais de educação física, efetivamente somos conhecidos como professores, né? O quanto efetivamente nós, profissionais de educação física, educamos os alunos, os nossos clientes, do processo da qual ele estará sendo submetido. Então, ele vai sentir uma diferença enorme descansando 2 minutos por um outro profissional que fala para ele descansar 45 segundos. Exato. Então essas comparações elas vão existir naturalmente, porém cabe nós explicarmos efetivamente, cabe nós educarmos esse cliente. Que é o pano de fundo do profissional de educação física em qualquer área, né, Danilo? É educar o cliente, quer dizer, o cliente entender o porquê daquilo, por que está sendo organizado daquela forma, porque isso está ligado à segurança, isso está ligado a benefício. Então é o pano de fundo do profissional de educação física. Perfeito. O terceiro ponto que eu considero é o intervalo, o número de séries, né? Então, por exemplo, se nós pensarmos em desenvolvimento neuromuscular, uma série nós sabemos que ela é pior do que 2, que é pior do que 3 e assim vai. Então, ok. Se a perspectiva é controle neuromuscular, né, desenvolvimento neuromuscular, isso já está bem estabelecido. A minha pergunta é, o hipertenso, ele precisa melhorar a força e, obviamente, estar treinando uma condição segura. A pergunta que eu faço é, eu preciso treinar quantas séries? A literatura vem mostrando que até a 3ª série, quando se estabelece um intervalo de até 1 minuto, a 4ª série, geralmente, ela tem desenvolvimento de pressão maior do que a 3ª. Então, tendo a configuração de 1 minuto de intervalo... A 4ª série já não seria interessante para este público específico. Perfeito. Porém, são poucos os estudos que investigaram a efetividade dessas respostas, considerando diferentes manipulações de cargas, né? A outra variável que eu acho interessante é o volume muscular. Então, por exemplo... Será que as respostas agudas que acontecem na sessão de treinamento em exercícios realizados para membros inferiores, obviamente agora uma flexão de cotovelo, uma rosca, tem o mesmo impacto fisiológico que um exercício de leg press? Ou até mesmo, será que o exercício de leg press tem o mesmo impacto fisiológico que o exercício de uma cadeira extensora? Então olha que interessante. Lembra que eu comentei que é um ponto importante a gente considerar volume muscular. Então, eu já sei que a quantidade de volume comparando um membro superior e um membro inferior é óbvio. Mas se eu comparo exercícios para membros inferiores, exemplo, cadeira extensora versus o leg press. Exato. Então, a quantidade de músculos envolvidos em exercícios multiarticulares faz com que mais compreensão aconteça e, portanto, mais pós-carga eu terei. Isso faz com que eu tenha que tomar mais cuidado com exercícios que envolvem mais volume muscular. Não significa que eu não devo fazer. O importante é, uma vez que aquele indivíduo faça os exercícios de leg press, faça exercícios de agachamento quando possível, será que ele precisa do mesmo intervalo? Será que o padrão de intervalo tem que ser o mesmo? Exato. Isso é sensibilidade, isso é responsividade. Tudo bem? Pensando nessas variáveis de carga de treino, no mínimo, o controle destas variáveis, eu acho que são, obviamente, pontos decisivos para um sucesso de uma conduta profissional adequada para indivíduos cardiopatas. E aí vem uma outra pergunta, que eu falei de 3 situações que são importantes, né? Carga de treino, e a 4ª variável importante é a seleção de exercícios. Fundamental, né? Exato, porque se eu penso no volume, se eu penso no número de repetições, se eu penso na organização, se vai ser linear, ondulatório, 12 semanas, 3 vezes por semana, a pergunta é, quais são os exercícios agora que eu devo priorizar na minha sessão de treinamento? O que é importante? Não existem exercícios desaconselhados, né? Existem pessoas que talvez não estejam aptas a desenvolver aquela cinética. Naquele momento do tempo. Exato. E aí, exemplo, nem todas as pessoas não estão aptas a fazer o agachamento. Talvez naquele momento a pessoa não esteja apta, mas com o processo de treinamento ela pode sim fazer um exercício de agachamento e, por que não, o tal do agachamento completo. Exato. O processo, então, ou a progressão do treinamento, ela deve ser monitorada, ela deve ser constante em todo o programa. Mas como nós falamos lá nos vídeos anteriores, a pergunta ainda que não quer calar é:
qual é o método de treino que eu devo utilizar. Porque uma vez que eu já tenho estabelecido que o método tradicional, o treinamento de força, ele tem efetividade no controle, na prevenção e no tratamento, a pergunta que eu faço é: qual método de treino efetivamente nós devemos utilizar? Nós tentamos responder isso no nosso grupo de estudos utilizando o modelo animal, que foi uma dissertação de mestrado do professor Mauro Perilhão. Nós encontramos, comparando agora exercícios com o modelo animal, obviamente, que o total work, né, a carga total de treino, ela foi decisiva para o controle da pressão, bem como as variáveis do controle de treinamento. Porém, quando a gente faz essas transposições para as colocações em estudos com modelo com seres humanos, ainda não existe nenhum tipo de informação que eu possa falar assim: olha, tendenciosamente a literatura vem mostrando que tal método possa ser interessante. No trabalho do Mauro, nós comparamos o efeito linear contra o efeito tradicional, que é o que acontece nas diretrizes. Se vocês lerem as diretrizes, a pergunta que eu faço, que foi decisiva para a dissertação do Mauro, foi: como que eu faço os ajustes? De que maneira eu faço os reajustes? De quanto em quanto tempo eu faço os reajustes? Eu fomos lá, fizemos um controle do tradicional, comparando sempre os ajustes proporcionais à carga, e aí um método diferenciado, que foi o método linear, onde a gente mostrou em modelo animal maior efetividade. Então, quer dizer, ainda temos muito o que estudar, muito o que aprender, mas o fato quando o treinamento existido ele é bem organizado, ele é bem aplicado, ele é bem monitorado, além dele ser seguro, ele também é bastante efetivo no controle da pressão arterial. Efetivo e sensível. Então, esse foi o terceiro vídeo da série Treinamento Resistido para Doenças Cardiovasculares com o professor Dr. Danilo Boccalini. Continue acompanhando, que no quarto vídeo o professor Danilo vai falar um pouquinho de sugestões para você que é personal trainer, você que trabalha nas academias ou nos centros de saúde, como que você pode aumentar o seu conhecimento para poder atender com segurança e qualidade as pessoas que têm doenças cardiovasculares. Um grande abraço e até lá!